desconhecidos. Tipo 1. Causado pela destruição das células produtoras de insulina, em decorrência de defeito do sistema imunológico em que os anticorpos atacam as células que produzem a insulina. Ocorre em cerca de 5 a 10% dos diabéticos. Tipo 2. Resulta na resistência à insulina e de deficiência na sua secreção. Ocorre em cerca de 90% dos diabéticos. Diabetes gestacional é a diminuição da tolerância à glicose diagnosticada pela primeira vez na gestação, podendo ou não persistir após o parto. Sua causa exata ainda não é conhecida. Os outros tipos são decorrentes de efeitos genéticos associados por outras doenças ou com o uso de medicamentos. Podem ser defeitos genéticos da função da célula beta, defeitos genéticos na ação de insulina, e doenças do pâncreas, pancreatite, neoplasia, hemocromatose, fibrose cística, etc., induzidos por drogas ou produtos químicos, diuréticos, corticoides, beta-bloqueadores, contraceptivos, etc. O Brasil é o quinto país em incidência de diabetes no mundo, com 16,8 milhões de doentes adultos, entre 20 a 79 anos, perdendo apenas para a China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. A estimativa da incidência da doença em 2030 chega a 21,5 milhões. Esses dados estão no Atlas de Diabetes da Federação Internacional de Diabetes, a IDF. Mundialmente, o diabetes se tornou um sério problema de saúde pública, cujas previsões vêm sendo superadas a cada nova triagem. Por exemplo, em 2000, a estimativa global de adultos vivendo com diabetes era de 151 milhões. Em 2009, havia crescido 88%, para 285 milhões. Em 2020, calcula-se que 9,3% dos adultos entre 20 a 79 anos, assombrosos 463 milhões de pessoas, vivem com diabetes. Além disso, 1,1 milhão de crianças e adolescentes com menos de 20 anos apresentam diabetes do tipo 1. Por ser uma doença pouco conhecida e silenciosa, muitos acham que os diabéticos não sofrem discriminação, mas isto não é a realidade. Se por um lado vimos o engajamento de muitas pessoas contra o preconceito, pluralidade de gênero, inclusão e empatia por outros, estão se tornando mais comuns os relatos de discriminação em ambientes corporativos com pessoas que têm diabetes. Atualmente, é comum vermos diversas lutas a favor da igualdade de gênero, a liberdade de escolha da sexualidade, a luta de pessoas com diversas doenças imunológicas, mas quando o assunto é diabetes, uma doença que afeta inúmeros cidadãos ao redor do mundo e sociedade retrocede drasticamente. Nós conseguimos o depoimento de algumas pessoas diabéticas que sofreram algum tipo de discriminação em sua vida. O primeiro depoimento que conseguimos foi de uma moça chamada Fernanda, que foi demitida de seu trabalho em Brasília após sua gerente ficar sabendo que ela era uma pessoa diabética. O segundo depoimento que conseguimos, e o mais alarmante, é o de uma adolescente que foi barrada no Parque de Diversões Beto Carreiro simplesmente por andar com seu livre à mostra. Ela também foi impedida de brincar na montanha-russa Fire Whip. O último depoimento que conseguimos foi de uma jovem que foi barrada ao entrar no estádio de futebol para torcer por seu time. O segurança a tirou do estádio, pois ela estava carregando consigo a sua insulina. O que para muitos acaba sendo algo desconhecido, os diabéticos possuem alguns direitos que devem ser zelados e respeitados, mas eles são desconhecidos por muitos e passam sendo despercebidos. Por isso, vemos muitos casos de discriminação com pessoas diabéticas. Como cada um de nós possui o seu jeitinho único, assim como os diabéticos, eles não devem ser tratados como diferentes ou serem discriminados por terem que cuidar de suas glicoses. Eles são pessoas normais como nós e devem ser tratadas como tais. Etimílitos tipo 1 não nos incapacita em nada. Ao contrário, somos pessoas que no dia a dia tomamos 158 decisões a mais do que uma pessoa sem esse diagnóstico. A informação e educação sobre essa condição está na inclusão de pessoas com diabetes. Fazem parte da nossa missão no CPD, diz Elma, colaboradora da CPD. Pessoas com diabetes não devem se sentir desvalorizadas ou terem que esconder suas condições por falta de desinformação de certas pessoas. Vocês não devem se esconder nem se envergonhar. Vocês devem ter orgulho, pois cada dia se tornam cada vez mais fortes e mais tolerantes.